Pensando a respeito de vilões do Batman, nomes como Coringa, Charada e Mulher-Gato vêm logo à mente. Mas o universo do personagem está repleto de antagonistas fascinantes, que, se bem trabalhados, poderiam trazer um novo fôlego para as histórias do morcego. E não estou falando apenas do cinema, mas também de jogos, animações e principalmente da mídia original, os gibis. Hoje, vou destacar vilões subestimados que, nas mãos certas, poderiam brilhar e revitalizar as narrativas do Batman. Já deixem sua bate-curtida, inscrevam-se no canal e vamos para o vídeo. Com o roteirista certo, qualquer vilão pode se tornar memorável. Exemplos disso podem ser encontrados mais recentemente em A Guerra das Piadas e Charadas, quando Tom King renovou o interesse por um dos vilões mais ridículos do Batman, o Homem-Pipa, simplesmente dando a ele um passado traumático e uma importância dentro da narrativa. Essa nova onda de popularidade rendeu o personagem até mesmo a uma série animada própria. Outro exemplo é o Senhor Frio, completamente redefinido por Paul Dini e Bruce Timm em Batman na série animada. Na série, o personagem ganhou a motivação trágica que todos conhecemos hoje, além da personalidade e ameaça. O resultado, atualmente o Senhor Frio é um dos vilões mais queridos da galeria do Batman. E quando você pensa em Senhor Frio, você pensa na série animada, e não na sua origem mais colorida nos quadrinhos. Dito isso, os vilões que selecionei aqui poderiam receber uma nova abordagem e até uma repaginação para se tornarem antagonistas de peso na galeria de vilões do Batman. Em primeiro lugar, Ventríloco e Scarface. Quem são? Arnold Wesker é um ventríloco tímido, controlado por um fantoche que se veste como gangster. E por que são interessantes? Mais do que o Duas Caras, a dualidade entre Arnold e Scarface vai mais a fundo, explorando transtornos dissociativos e a luta contra a própria mente. E como poderiam ser usados? Além de se encaixarem em narrativas que mergulhem a fundo no psicológico de Wesker, mostrando Scarface gradualmente assumindo o controle total, até transformar o ventríloco em uma tragédia ambulante, os personagens podem funcionar como um paralelo para a natureza da luta da vida dupla de Bruce Wayne e Batman. Mas eu penso mais além. E se colocássemos o ventríloco contra o Duas Caras? Imagina só, os dois dividindo Gotham em uma disputa pelo crime organizado, cada um representando diferentes fragmentos de personalidade. Seria uma história perfeita para explorar a ideia de identidades partidas, todas elas fragmentadas e o próprio Batman tendo que lidar com isso. Outro ponto interessantíssimo sobre Scarface é sua natureza. Ele é algo sobrenatural ou só uma criação da mente doentia de Wesker? Muitas histórias do passado já brincaram com essa ambiguidade, e seja qual for o caminho escolhido, as possibilidades são enormes. Colocando esses dois vilões à frente de uma saga longa nos quadrinhos ou simplesmente uma história de destaque fora da cronologia principal, poderia ser um prato cheio para adicionar uma nova camada de antagonismo para as histórias do Batman. E no cinema, Wesker e Scarface seriam ótimos para mostrar como o surgimento do Batman mudou o crime organizado em Gotham, transformando-o num território dominado por figuras cada vez mais bizarras, instáveis e excêntricas. Uma ideia que eu já compartilhei aqui no canal antes e que eu sempre adoro sendo retratada, seja nos quadrinhos ou nos desenhos. E eu acho que está na hora de levar isso para o cinema. Em segundo lugar, Maxi Zeus. Quem é? Um homem profundamente perturbado que acredita ser a reencarnação de Zeus e usa essa identidade para concretizar seus planos criminosos. Por que é fascinante? Maxi Zeus é um vilão dividido em delírios de grandeza com estratégias criminosas. Se outros vilões do Batman usam temáticas como enigmas, gatos ou pinguins para construírem seus personagens, Max acredita ser a encarnação de um deus. Não é mera fantasia para ele, é um estado de crença praticamente inabalável. Como poderia ser usado? Nas suas origens, Maximilian Zeus era um professor apaixonado por história grega, que perdeu a esposa e com isso a sanidade.
O personagem também tem uma filha, o que o posiciona como um vilão com potencial dramático, semelhante ao Senhor Frio. No entanto, ele também se encaixa no arquétipo de criminoso consumido pela própria loucura. Esse tipo de ameaça é interessante porque sua instabilidade pode torná-lo imprevisível, mas também oferece ao Batman a chance de adotar uma abordagem menos física e mais estratégica, tanto no combate quanto na tentativa de ajudar o indivíduo. Isso abre espaço para narrativas criativas, especialmente nos quadrinhos. Afinal, o Batman não ia resolver tudo na porrada numa história dessas. Outro aspecto fascinante de Zeus é como seu estado delirante poderia ser explorado para construir histórias ricas em simbolismo e experimentação visual. Imagina narrativas que retratam a visão distorcida de Maxie, onde Gotham se torna um Olimpo, as pessoas comuns são seus adoradores e o Batman é visto como um Hades. Isso teria um enorme potencial visual e narrativo, tanto para um quadrinho, para um jogo ou para um desenho, além de permitir paralelos entre os mitos gregos e questões contemporâneas, criando histórias cheias de simbolismo e profundidade. Seria interessante também explorar Zeus como um líder carismático capaz de atrair seguidores com sua fé cega, ou ser um chefão do crime, tendo toda uma família do crime inspirada em outros deuses do panteão grego. É um território criativo pouco explorado que eu acho que tem muito potencial para brilhar. Nas mãos certas, Max Zeus tem tudo para ser um vilão central de uma nova saga ou alguma história marcante. Certamente traria um fôlego novo para as histórias do Batman. Em terceiro lugar, o Monge Lu. Quem é? O Monge Louco é um vampiro e um dos primeiros vilões do Batman nos quadrinhos. Originalmente, ele sequestrava Julie Madison, a noiva de Bruce Wayne, em uma história onde o Batman, ainda em sua fase inicial, acaba matando o vilão. O monge foi reintroduzido anos mais tarde por Jerry Conway, e mais tarde teve sua história revisitada e modernizada na minissérie Batman e o Monge Louco, escrita e desenhada por Matt Wagner. E por que é fascinante? O Monge Louco é uma fusão de mitologia gótica com os primeiros elementos do Batman, além de ter um visual extremamente marcante. A sua figura abre possibilidades para o retorno de uma atmosfera de horror às histórias do Cavaleiro das Trevas, e narrativas sobre sociedades secretas e ocultismo. O Monge Louco nunca foi um personagem cheio de nuances. Sua primeira aparição traz uma narrativa bem simplista. Como mencionado acima, ele sequestra Julie Madison e a leva para seu castelo. Quando Matt Wagner fez o remake dessa história, ela ganhou mais substância, mas o monge continuou sem grandes camadas, e tudo bem. O verdadeiro potencial dele está mais no visual e no simbolismo, e até no tom que ele poderia trazer para as histórias do Cavaleiro das Trevas, e não no seu psicológico e motivações. Batman já carrega em si uma estética sombria que remete ao visual clássico de um vampiro, então faz total sentido que um de seus vilões seja literalmente um vampiro. Quando Batman enfrenta o oculto, as histórias ganham uma nova dimensão, porque ele é desafiado a questionar suas crenças, especialmente em suas investigações. Esse tipo de confronto abre um leque de possibilidades criativas. É por isso que eu vejo o Monge Louco funcionando perfeitamente na série animada do Batman Cruzado Encapuzado, que resgata essa atmosfera mais retrô. Eu até acho que eles perderam uma baita oportunidade em não ter colocado ele na primeira temporada. O personagem poderia facilmente ser transformado em algo maior também, como líder de uma sociedade secreta, alguém que manipula ou conquista a elite de Gotham, talvez até o próprio Bruce Wayne em certo grau. Ou quem sabe um vilão que ganha fé nos cidadãos comuns e dos criminosos, criando um verdadeiro exército de vampiros. Bom, as possibilidades são imensas. Diferente de outros vilões trágicos, o Monge Louco funcionaria bem como uma figura de pura maldade, semelhante ao Coringa. Seu potencial visual temático torna o personagem com uma grande versatilidade, capaz de funcionar em qualquer mídia. Ele seria um excelente retorno ao clima pulp que inspirou a própria criação do Batman. E como todos os outros que eu citei na lista, eu vejo ele facilmente funcionando numa animação, como a Cruzado Encapuzado, num game e quem sabe até no cinema.
Às vezes parece difícil olhar para um personagem com 85 anos de história e pensar no que ainda pode ser feito de novo com ele, seja em sua mídia original ou em outras. Mas acho que o que sempre funcionou nas grandes histórias do Batman foi justamente revisitar personagens, tramas e temas interessantes, ainda que simplistas, do passado, e dar a eles uma nova roupagem. Apostar em vilões subestimados, como os que citei aqui, seria um dos caminhos que eu escolheria se eu estivesse à frente dessas histórias. Ventríloco, Scarface, Maxi Zeus e Monge Louco têm sim seus momentos marcantes nos quadrinhos, e alguns até migraram para a televisão mais de uma vez. Só que, como eu mostrei nesse vídeo, eu acredito que ainda há muita coisa interessante a ser explorada especificamente com eles, e também com outros. Quem sabe eu não faço uma parte 2 em algum momento. Bom, deixe nos comentários quais vilões subestimados vocês acham que deveriam reaparecer em histórias futuras. E nos vemos no próximo vídeo.